E começou. Deixa eu expandir. Bom, o assunto de hoje nós vamos entrar na parasitologia clínica, um assunto que é a eumintologia. Semana passada nós vimos os dois principais protozoários causadores de parasitoses intestinais. Hoje nós vamos começar a ver os eumintos. E o euminto mais famoso que nós temos aí seria a Ascaris lumbricoides, que ele é o causador da doença chamada ascaridíase, que é uma das parasitoses mais populares e disseminadas pelo globo terrestre, tá certo? Então, partindo do princípio que passar o slide que demora para no comecinho demora um pouquinho para carregar, depois ele vai pegando no tranco. Vamos, slide, carrega. Esse que é o problema das aulas virtuais, né, pessoal? A gente tem várias intercorrências, né? Internet e tudo mais. Com relação à taxonomia, ele é do reino Animalia, do filo Askelmintes, classe Nematoda, ordem Ascarida, família Ascarida e espécie Ascaris lumbricoides, que seria o objeto de estudo. Vamos. Nossa, eu não tenho muita paciência para ficar esperando esses slides carregar. dá um nervoso no dedo. Bom, com relação à morfologia, tá? A morfologia do verme adulto, nós temos aí todas as estruturas, né? A abertura bucal, o cordão nervoso ventral, o poro excretor, aqui no caso do macho, a parte testicular, a abertura cloacal, que é por aqui que saem os ovos, a ovoposição seria neste orifício. Nós temos aqui uma grande tubo intestinal, que é um tubo único, né, que vai de uma extremidade de entrada até a extremidade de saída, o órgão excretor e o cordão nervoso dorsal. Alguns medicamentos antiparasitários, eles agem justamente no cordão nervoso dorsal e no cordão nervoso ventral. Ocorre uma paralisação, fazendo com que o verme perca sua motilidade. E quando ele perde sua motilidade, ele é facilmente excretado pelas fezes. Então, essa é a morfologia básica do verme adulto. Aposto que minha esposa está chegando aqui em casa agora. Ela vai chegar, já vai chegar gritando comigo. Vocês não assustam não, tá bom? É que ela deve ter esquecido que eu dei aula. Então qualquer coisa vocês já estão preparados. Bom, aqui está o verme, né? É um verme que ele tem uma cor bonita, né? Parece um chocolate laca, né? Dá vontade até, ou então um macarrãozinho miojo, né? Ele é uma cor brilhante, bonita, lustroso. Mas esse bichinho aqui no corte longitudinal, nós podemos ver aqui as camadas internas, a ectoderme, a mesoderme, o pseudoceloma e o endoderme, né, que são as diversas camadas que formam este parasita. Esse aí é mais para estudo histopatológico, não tem muita funcionalidade para a gente. Olha o grito, quer ver? Passando à frente aqui. Acho que ela deve ter lembrado na última hora. Bom, passando à frente aqui, nós temos aí a apresentação de Ascaris lumbricoides temperada, né, com os excrementos intestinais, né? Então, o Ascaris lumbricoides, ele tem como uma das suas complicações justamente a formação do chamado novelo parasitário. E esse novelo parasitário aqui,
ele vai, é uma forma de reprodução, né? É uma suruba total que ocorre entre os parasitas dessa espécie, né? Eles se enovelam e faz uma grande orgia, no sentido de se reproduzir. E durante essa orgia, dentro do tubo intestinal, nosso intestino fica obstruído. E essa obstrução pode ser uma obstrução mecânica importante, fazendo com que o intestino se dilate e podendo vir até a romper. Quando o intestino rompe, ele vai liberar uma grande quantidade de excrementos para a cavidade abdominal, juntamente com bactérias, e vai fazer a chamada peritonite. E essa peritonite é uma infecção do peritônio que ela se espalha. Desculpa, gente, tem que desligar esse celular aqui, senão eu não consigo. Nossa, tem que chutar esse celular, desculpa. O celular meu toca 24 horas por dia. Foi mal. Mas como eu estava desenvolvendo aqui, causa a peritonite, né, que é a liberação do conteúdo dentro do intestino para o peritônio. E o peritônio nós temos vários órgãos, né? Temos o pâncreas, temos o fígado, o intestino, os rins. Então pode causar uma infecção generalizada que tende a uma grande gravidade, certo? Vamos passando aqui. Os aspectos gerais. Os eumintos, né, o verme adulto, ele pode viver até 1 ano e ele coloca 200 mil ovos por dia. É uma quantidade muito grande mesmo desses ovos. E ele pode viver durante anos dentro do organismo parasitado. O que acontece com ele é que esses parasitas, como eu falei para vocês, eles tendem, né, a causar o mínimo de estrago possível em seu hospedeiro, porque senão a sintomatologia que ele irá causar pode levantar uma resposta imunológica desse hospedeiro. Também, além disso, vai causar um incômodo que esse hospedeiro vai procurar um atendimento médico e esse atendimento médico possivelmente será aplicado um antiparasitário que vai acabar com a vida do parasita. Então, a evolução do parasitismo leva ao mínimo de dano possível a seu hospedeiro, porque assim aumenta o tempo de vida do parasita. O ciclo dele é um ciclo oral fecal, como dos outros parasitas, dos trofozoários que nós vimos, né? E o tempo de incubação entre a deglutição do ovo até a eclosão da larva, que vai ser uma larva que vai se transformar no verme adulto, é cerca de 20 dias. E uma coisa muito importante é que este parasita ele tem um ciclo biológico interno de maturação larvária. Esse ciclo é chamado ciclo de Loss. O que é isso? O ciclo de Loss é um ciclo no qual a larva ela tem que passar por outros órgãos depois de você ingerir o ovo. Essa larva ela vai eclodir dentro do nosso intestino e dentro do intestino ela vai chegar na corrente linfática, né? nas correntes linfáticas até atingir a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, essa larva tem um tropismo, tá? Ela tem uma procura especial para os alvéolos pulmonares, aonde ela vai sofrer uma metamorfose, ela vai sofrer um processo de maturação larvária. Assim, a partir do momento que ela faz a maturação no pulmão, você pode desenvolver uma chamada síndrome de Löffer. Essa síndrome é uma pneumonite eosinofílica parasitária, no qual a pessoa desenvolve uma reação muito forte no pulmão, tá? Que leva à formação de secreção, tosse, né? Com bastante reatividade. Então ele altera o hemograma bastante
é uma doença, é uma fase que pode ser grave da doença. E depois que essa larva ela chega ao pulmão, ela sofre o processo de maturação, ela vai ascender a árvore brônquica, ela vai subir em direção à boca. Subindo em direção à boca, você vai ter o reflexo de tosse na hora que ela chega perto da epiglote, né? Que seria aquela válvula que tranca, né, a garganta para você não levar alimento para o pulmão, nem levar o ar para o estômago, né? A glote e a epiglote. Então, na hora que chega nesse local, você vai ter um reflexo de tosse e ele vai passar então da árvore brônquica para dentro do sistema gastrointestinal novamente. Então a larva vai no pulmão, se matura, entra no sistema gastrointestinal, aí você começa a desenvolver realmente o parasita adulto, a sua forma larvária, que vai ser uma forma reprodutiva, uma forma sexuada. Daí eles vão lá para o intestino, fazem a suruba deles, fazem aquele novelo de lã, e daquele novelo de lã ocorre uma grande ovoposição. E essa ovoposição, esses ovos vão parar nas fezes, que vai contaminar água e alimentos, dando continuidade a seu ciclo biológico, certinho? Espera aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Yakisoba, isso mesmo. Alguma pergunta até aí, pessoal? Posso dar continuidade, dar um ok aí, tá tudo certinho com relação ao som. Espera aí só um minutinho, pessoal, que eu vou só ter que dar um recado aqui no celular, que eu estou em aula, que uma pessoa quer falar aqui comigo. Eu já volto aí, rapidinho, rapidinho. Fala, Peter, beleza? Ô, Peter, daqui a pouquinho eu ligo para você, que eu estou fazendo uma aula virtual aqui da faculdade da UNED. Aí, assim, na hora do intervalo, eu dou um update e eu ligo aí. Beleza? Valeu, meu amigo, abraço. Vamos que vamos. Com relação aos aspectos clínicos. Continuando aí, pessoal. Deixa eu expandir aqui o slide. A carga parasitária, o aspecto clínico é carga parasitária dependente. Isso é uma situação que ocorre na maioria dos parasitas, né? Você tem, quanto maior a carga parasitária, maior e mais evidentes são os sintomas. Mas a maioria dos casos onde você tem uma carga parasitária de pequena a moderada, você passa por assintomático, tendo apenas algumas dores abdominais, uma leve distensão abdominal que pode gerar uma certa flatulência, né, e um leve grau de desnutrição devido à ação exfoliativa do parasita, né? Porém, esse parasita, quando ele está uma carga muito grande, você pode ver uma imagem bem típica daqueles menininhos barrigudos, com a perninha fina, né? Aquela barriga proeminente, inchada, e aquilo ali possivelmente já é um intestino bastante dilatado com a presença desses parasitas. Tá? Então, os sintomas são relacionados mais à dor abdominal, eventuais diarreias, né? A diarreia é um sintoma muito típico das parasitoses. Por quê? Porque quando você tem alguma coisa irritando o seu intestino, o organismo ele sente e, como resposta, ele começa a promover um acúmulo de líquido na luz intestinal. E esse acúmulo de líquido na luz intestinal, associado a fortes contrações intestinais, tentam expulsar aquilo que está causando a irritação intestinal. Causa também náuseas e anorexia, né? Vontade de vomitar e perda de apetite.
Isso não é muito relacionado à parasitologia, mas falando um pouquinho sobre a diarreia, como profissionais de saúde, nós temos que saber que a diarreia é um quadro que você não deve, de qualquer forma, tomar remédio para que o intestino se prenda. Né? Então, existe alguns remédios que eram altamente utilizados quando a pessoa estava com diarreia, né? Para prender o intestino. Ou então existe aquelas receitas caseiras também, tomar água com farinha de mandioca para engrossar as fezes, né? Isso aí, gente, é muito perigoso. Por quê? Porque a diarreia é um reflexo natural do nosso corpo. Significa que tem alguma coisa no nosso intestino que está causando uma irritação. E o organismo, como um reflexo, ele tenta expulsar esses micro-organismos, ou macro-organismos, no caso de um parasita, né? Então, a diarreia sempre é um efeito benéfico, tá certo? E se você tomar um remédio para diarreia, por exemplo, se você está com uma infecção intestinal bacteriana e toma um remédio para evitar a diarreia, você corre o risco de prender essa infecção dentro do seu abdômen e fazer com que ocorra uma gastroenterite bacteriana, que pode causar sangramento, pode causar até um rompimento intestinal. Então, as diarreias nunca devem ser controladas de forma a diminuir a motilidade intestinal. Nós devemos controlar sim a diarreia, equilibrando a flora intestinal, tomando medicamentos, são biorreguladores, né? Tomando determinados antibióticos, dependendo se a infecção intestinal for causada por bactérias, tomando antiparasitários, caso essa infecção intestinal seja causada por parasitas, e daí por diante. Não devemos tomar medicamento para diminuir a motilidade do intestino, tá certo? Com relação às complicações, a principal complicação, eu já falei para vocês, seria a obstrução intestinal. Essa obstrução intestinal ela vai diminuir a motilidade, o fluxo intestinal normal, fazendo com que o intestino, com o tempo, ele venha a se dilatar, né? E a musculatura do intestino ela tem um limite, e esse limite pode chegar ao fim e o intestino literalmente perfurar. Quando você tem a perfuração intestinal, você pode sofrer a peritonite. E também tem casos de colecistite e pancreatite. A colecistite seria quando o parasita ele passa do intestino e vai para as vias biliares, causando uma infecção parasitária das vias biliares, inclusive da vesícula biliar, que vai ser similar a um cálculo de vesícula biliar. Tá certo? E o pâncreas, mesma coisa, ele pode invadir os núcleos pancreáticos, causando uma pancreatite. E a principal reação relacionada ao seu ciclo de Loss, né, que é aquilo que eu falei para vocês, é um ciclo secundário pulmonar, seria a síndrome de Luffer, que é a pneumonite eosinofílica parasitária, devido à presença do parasita no pulmão, causando um quadro de pneumonia parasitária. Tá certo? Então, vamos para frente. O diagnóstico laboratorial com achado da presença de ovos de ascaris lumbricoides ou presença do verme adulto espontaneamente nas fezes e raramente pelas vias aéreas, né? Então, antigamente tinha algumas garrafadas, né, que as nossas avós, né, os nossos vizinhos preparavam, que falava assim, nossa, isso aí é bom para matar verme. Só que às vezes a carga parasitária era muito alta e não conseguia matar o verme, pelo contrário, fazia com que esses vermes alvoroçassem. Aí surgiu, né, aquele termo, a bicha alvoroçou. Aí a bicha alvoroçada, o que ela faz? Ela começa a subir pela boca. E ela vai subir pela boca e vai sair pela boca, pelos ouvidos, pelo zóio, né? Bocas, ouvido e zóio.
Então a bicha alvoroçada é um problema sério. Isso aí é relacionado às chamadas garrafadas, né? Aqueles medicamentos artesanais que a gente não sabe a concentração real do princípio ativo. Às vezes é até uma planta que tem uma ação antiparasitária, mas isso aí tem uma variação muito grande no seu teor de princípio ativo. Então, às vezes, de vez de fazer um efeito farmacológico favorável, pode causar o efeito colateral, que é alvoroçar as bichas. Então, o tratamento normal seria tratamento farmacológico conservador, que seriam as drogas benzoimidazólicas, né? O albendazol, mebendazol, levamisol, piperazina e óleo mineral. Isso você facilita a expulsão do parasita, né? O óleo mineral não é nem uma droga em si, ele vai causar uma pseudodiarreia, e com essa diarreia, se você tiver uma carga parasitária, vamos dizer assim, relativamente baixa, ele vai favorecer o seu organismo a expulsar esses parasitas de forma natural, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma dúvida enquanto carrega. Nossa, hoje a aula tá cheia, hein? Vocês saíram de casa mesmo, hein? Não, vocês estão em casa, né? Quer dizer. Medidas de controle e prevenção. Toda parasitose, né? Tem a educação sanitária, a pessoa saber se portar sanitariamente. Saneamento básico, que depende da organização estrutural da moradia, do sistema de abastecimento de água, tratamento de esgoto, o cuidado com água e alimentos, a questão da lavagem, a pré-lavagem desses alimentos, a filtração adequada da água, higiene pessoal, né? São os hábitos de higiene, ir ao banheiro, lavar a mão, coisa básica, né? Principalmente relacionado a manipuladores de alimento, né? Tem a pessoa que pensa, aquela pessoa que está lá no restaurante, não tem um mínimo de higiene pessoal, acaba de sair do banheiro, bater aquele barro e vai lá fritar um ovo, e você vai lá mandar ele para dentro. Aí você come os dois ovos, né? Você come o ovo de galinha frita e o ovo de Ascaris lumbricoides que estava na mão da pessoa que passou, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Tem que tomar cuidado. Comer fora tem que ser restaurante procedência. Tratamento em massa, né? Tratar o máximo de pessoas possível, porque onde você tem um foco de parasitose intestinal, pessoas podem acidentalmente se infectar caso ela não tenha o conhecimento dessas medidas sanitárias básicas. Uma coisa depende da outra, tá certo? Vamos passar. Então aqui nós temos o ciclo intestinal, aonde nós temos a forma infectante, esse triângulo aqui, tá? Esse CDC aqui, ó, se vocês procurarem esse site aqui, o CDC, tem todos os ciclos biológicos de todos os parasitas, tá? É muito interessante. E aqui o I significa a forma infectante e o D o diagnóstico, o estágio de diagnóstico, tá certo? Então, o ciclo ele começa através da ingestão da forma infectante do Ascaris lumbricoides, que seria ovo. Então, se eu perguntar na prova, qual que é a forma infectante para infecção por Ascaris lumbricoides? Vocês falem, ovos de Ascaris lumbricoides. Beleza? Então, ele vai entrar pelo sistema gastrointestinal superior, vai se dirigir até o estômago, vai para o duodeno. No duodeno, ele vai fazer o ciclo de Loss. Ele vai passar para a circulação linfática, vai cair na circulação hematogênica, vai chegar aos pulmões. Nos pulmões, ele vai sofrer maturação larvária, vai se passar para um estágio que pode levar a uma pneumonia parasitária conhecida como síndrome de Loffer.
Depois, esse parasita vai ascender a árvore brônquica. Ascendendo a árvore brônquica, você vai ter o reflexo de tosse. Na hora que você tossir, ele passa novamente ao sistema gastrointestinal, aonde ele vai encaminhar para a parte distal do intestino delgado. A parte distal do intestino delgado, nós já temos aqui uma fase de diagnóstico, que seria o encontro, né, através de exames de ultrassom, às vezes a própria endoscopia, exames de imagem do parasita adulto, né, do novelo parasitário. Caso ele esteja de forma enovelada, você facilmente pode identificar através de exames de imagem. E, vez ou outra, esse parasita de forma adulta ele pode sair de forma inteiriça pelas fezes ou pode, inclusive, ascender a árvore brônquica, a sistema gastrointestinal superior, e você pode regurgitá-lo. Existem casos bem frequentes com relação a esse parasita, tá? Então, depois que ele está aqui na fase sexuada, né? Então ele começa a se reproduzir e colocar os ovos. E os ovos têm várias fases desses ovos, né? Esses ovos, a característica principal da morfologia desses ovos é a membrana mamilonada, né? Essa membrana mamilonada são essas projeções envoltas na membrana. E dentro você consegue ver diferentes estágios de maturação da larva, né? Ela vai formando mitoses e a cada mitose vai aumentando o número de células, né? Até você ter a larva formada, que seria o ovo de Ascaris lumbricoides, a fase o ovo fértil de Ascaris lumbricoides. Você consegue inclusive enxergar as proeminências da larva dentro desse ovo. E depois nós temos também algumas fases, que são fases que esse ovo vai para o ambiente, fica muito tempo, e ele acaba se tornando inviabilizado para a infecção humana. Então a larva morre, ela perde a possibilidade de se infectar outras pessoas e ela começa a se degenerar dentro do ovo. Então nós temos aqui o ovo infértil de Ascaris lumbricoides, tá certo? Para você se infectar, esse ovo tem que estar viável, tem que estar fértil, com a larva viva dentro da cápsula que contém esta membrana mamilonada. Passando à frente aqui. E aqui nós temos em detalhe o ciclo de Loeffler. Aí é que fala dos estágios da larva, que essa larva cai na circulação linfática, ela entra na circulação sanguínea, então ela vai cair na circulação porta-hepática, vai passar pelo fígado, do fígado vai para o pulmão, do pulmão ela vai sofrer uma maturação, ela vai ascender a árvore brônquica, depois vai cair novamente para o estômago e intestino, vai virar os parasitas na forma sexuada, que vão se reproduzir eliminando os ovos, que serão novamente ingeridos através da contaminação acidental de água e alimentos. Então, aqui mostrando mais ou menos o tamanho das fêmeas, né? Ao contrário da espécie humana, onde os machos são maiores, mais fortes, né? Na espécie parasitária, as fêmeas são maiores e mais fortes. Elas utilizam do macho. Isso aí não ocorre na vida real, né? Isso aí a gente tem que ser realista, né? As fêmeas, nossas espécies são menores e mais vulneráveis. Brincando. Então, aqui nós temos o macho e a fêmea, que costuma ser bem maior. Beleza? E aqui nós temos os ovos, algumas formas de ovos de Ascaris lumbricoides, né? Aqui nós temos um ovo recém-excretado. Vocês podem ver que a membrana mamilonada ainda não está plenamente formada e você tem uma única célula, né? Aqui você já tem um ovo infértil de Ascaris lumbricoides com a membrana mamilonada
praticamente envolvendo todo o retículo que armazena a larva, não dando nem para ver as proeminências da larva. E aqui já temos um ovo fértil de Ascaris lumbricoides, sempre observando a membrana mamilonada, e aqui as proeminências larvárias, né, que estão próprias para sua eclosão e contaminação humana. Aqui nós temos o intestino completamente necrosado, é uma típica infestação de Ascaris lumbricoides. Vocês podem ver como que esses parasitas fazem uma suruba intestinal, tomando conta completamente do intestino, e essas áreas aqui são áreas de necrose. Esses parasitas, de tanto espoliarem o intestino, causam a morte celular, e o intestino, nessa parte aqui, ele perde a motilidade. Quando ele perde a capacidade de motilidade, ele começa a causar um acúmulo de fezes, a parede dele vai ficando cada vez mais fina e frágil, então ele está a ponto de se romper e causar a peritonite. Então, isso aqui possivelmente foi visualizado num exame de imagem, né, onde o cirurgião achou por bem fazer cortar parte do intestino, né, para evitar uma possível infecção e, ao mesmo tempo, diminuir a infestação parasitária. Tá certo? Então, realmente, quem gosta de macarrão, isso aqui é um prato cheio, né? Tem até já... esse aqui tá com pesto e molho de tomate, né? E aqui nós temos o caso, né, onde o parasita realmente ascende, em casos de infestação extrema, que o parasita pode vir a subir pelo trato gastrointestinal superior e sair pela boca, nariz. Aqui nós temos uma infestação sendo expulsa, né, por via fecal, né? E aqui nós temos uma microfotografia da árvore brônquica, onde você tem um estágio larvário, uma larva desse parasita que está ascendendo a árvore brônquica após sofrer a metamorfose e se tornar um parasita sexualmente ativo, até ele se encontrar novamente na cavidade intestinal para se reproduzir e liberar ovos. Gente, esse parasita, na minha opinião, é uma gracinha, vocês não acham? Eu curto muito esse parasita, tá? Ele é muito maneiro. Espero que vocês tenham curtido também. Beleza? Alguma dúvida relacionada a essa primeira aula? Vou clicar aqui para gravar, tá?